Olha, o Mauro, mudando assim, voltando para Jesus, né? Mauro quer saber para que Jesus desceu às profundezas do inferno. Sabe que em nenhum lugar a Bíblia diz que Jesus tenha descido ao inferno. A Bíblia diz que ele desceu ao paraíso. E o paraíso também se encontra, digamos, até esse ponto, geograficamente próximo ao inferno. É Jesus que conta isso com muita clareza lá em Lucas capítulo 16. A Bíblia diz que Lázaro morreu, foi levado pelos anjos ao paraíso, que é o seio de Abraão, ok? Para você me entender claramente, Mauro, primeira coisa, paraíso, seio de Abraão e terceiro céu são 3 nomes para o mesmo local, ok? Quando a Bíblia diz que Jesus desceu que desceu às partes baixas da terra, não quer dizer propriamente que ele foi ao inferno, porque havia uma profecia. A profecia definia que Jesus não iria ao inferno. Por que Jesus só vai ao inferno? O pecador que não é perdoado, que não creu, que não recebeu a salvação. Então, Mauro, primeira coisa, no Salmo 16, versículo 10, tinha uma profecia clara que dizia que o santo do Senhor é uma profecia sobre o próprio Cristo quando morresse. Está profetizado, né? Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. A tradução original dessa palavra, shachat, quer dizer sepultura ou inferno, se refere ao inferno. E Pedro replicou essa profecia lá em Atos capítulo 2, versículo 27. Então, profetizando claramente que Jesus não iria ao inferno. Agora, o entendimento que Jesus foi ao inferno é decorrente de uma interpretação errada de outros textos. Por exemplo, as pessoas acham que Jesus teve que ir ao inferno para tomar as chaves do inferno e da morte do diabo. Tem até canções ditas cristãs, mas que estão teologicamente equivocadas. Não tem nenhum lugar que fala que Jesus foi lá como líder de torcida organizada numa atitude ufanista, né, sensacionalista, e foi lá falar, olha, nós ganhamos essa batalha, e foi lá fazer inveja no inferno inteiro por causa não, Deus não tem essa atitude, Deus é sóbrio. Ah, pastor, mas onde tá? Eles dizem que Jesus foi ao inferno, como que ele que explica isso? Então eu explico para você. Leia comigo Apocalipse capítulo 1, versículo 18, que explica essa verdade. Não diz que foi, diz que ele tem. Olha, a palavra de Deus fala assim, ó, em Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Olha o que diz, observe só. E aquele que vive, eu sou aquele que... Bom, deixa eu ler o versículo anterior. Jesus falando, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vivo, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus tem, olha que se Jesus precisa ir buscar, ele é rei dos reis, ele é senhor dos senhores, ele é rei de todos, ele está acima de todo o principado, e ele tem um comando do céu e do inferno. Se ele precisa ir buscar, ele manda trazer, se necessário for. Então ele tem, ele não foi buscar. Agora, em Lucas 23, 43, ele disse para o ladrão que havia crido nele, do seu lado, que ele, hoje estarás comigo onde? No paraíso. E em Lucas 16, na história do rico e Lázaro, o inferno e o paraíso estão no Hades. E esses dois locais, eles estão, ao que parece que a Bíblia fala, numa posição de equidistância geográfica próxima, ok? Eu falei uma coisa aqui que eu preciso mostrar na Bíblia.
que paraíso, seio de Abraão e terceiro céu estão numa dimensão próxima. É o mesmo lugar. São 3 nomes para o mesmo lugar. E a palavra de Deus mostra isso onde? 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Capítulo 12. Não é o 2, é o 12, versículo 2. A Bíblia diz que Paulo, dando um testemunho, 14 anos depois de ter sido levado ao céu. Conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Aonde mesmo? Até o terceiro céu. Ele fala assim: eu não sei se o homem foi fora do corpo, está falando de si, ou fora do corpo, se no corpo ou fora do corpo, mas Deus o sabe. Versículo 4. Ele foi arrebatado ao paraíso, ou seja, é como se ele dissesse: nós estamos aqui no endereço da rua 3. A rádio vinha que está na rua T3, ou então ela está no Bueno, ou então quase esquina com a T7. É normal que se defina locais, a terminologia e nomenclatura dos endereços. Nós falamos às vezes Videira do Bueno, Videira da T7, há nomes diferentes que são atribuídos. E o paraíso é um lugar. Muitas pessoas: onde é o terceiro céu, meu Deus? Não, o terceiro céu é o paraíso, é o seio de Abraão. E é o terceiro céu. Paraíso, seio de Abraão e terceiro céu. Agora, Jesus não foi ao inferno. Por que ele ia ao inferno? Ele foi pregar os espíritos em prisão. Resolveria ele pregar os espíritos em prisão? Ele pregou no espírito de Noé, nos tempos antepassados, nas eras mais primitivas da terra, a pessoas que hoje estão aprisionadas. E se estão em prisão, não tem mais liberdade para eles. Os que morreram em Cristo durante a história e antes da própria morte de Cristo, na antiga aliança, eles estão em Cristo e não estavam aprisionados. Jamais um salvo, seja na antiga ou na nova aliança, quando morre, vai para um lugar de prisão. Não vai. E Jesus não foi pregar aos que estão na morte. Ele pregou nos tempos passados, segundo a longanimidade e benignidade divina. Olha, pelos profetas, pelos apóstolos. Há muitos que não aceitaram a boa palavra rejeitaram o amor à verdade e hoje estão em prisão.